os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, amém? É bom estarmos aqui hoje. Eu quero, para não cansar vocês de pé, glória a Deus, pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Oséias, amém? Profeta Oséias, capítulo, é o número 4 de Oséias, amém? Oséias, capítulo 4, Oséias 4 e 6. Graças a Deus, amém? É um texto conhecido por algum de nós, por outros pouco lembrado, mas é de importância hoje fazermos menção deste texto, amém? Profeta Oséias, capítulo 6, capítulo 4 e versículo 6. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Amém? 4, 6 de Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou esperar porque a gente tem um tempinho a mais aí. Tá bom? Procura aí que a gente espera. Oséias, capítulo 6, ou capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Sentados, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, eu conto com a sua atenção nesta noite, né? A princípio, glória a Deus, ensinamento é um pouco mais, exige um pouco mais de nós. E a semana passada eu estava um tanto quanto despreparado quanto ao ensinamento, mas hoje eu trouxe um pequeno esboço. Todavia, o meu objetivo aqui hoje, né, ao estudar esse tema, o tema cujo o pastor Raimundo anunciou na rádio a semana passada, e aí até me fez questão de me lembrar hoje, é um estudo sobre o Espírito Santo. Amém? É um estudo acerca do Espírito Santo. Na verdade, para alguns teólogos, isso chamaria-se pneumatologia, né? O estudo do Espírito. Mas para nós que somos simples mesmo, né? Somos popular aqui, dizemos estudo do Espírito Santo, que é mais próximo de nós aqui. Amém? E este estudo, talvez você que não sabia, você que apenas ouve falar do Espírito Santo, com certeza sairá daqui com a sua ideia ou consolidada, ou eu te ajudarei através destes argumentos bíblicos aqui, fortalecer aquilo que você já acredita. Todavia, o objetivo aqui não é responder todas as perguntas, amém? O objetivo aqui hoje não é responder tudo o que você tem como questão, porque se fôssemos responder os porquês que nós temos, né, todos os porquês, não haveria tempo, não daria tempo, um dia só não daria, né? Porque uma pergunta puxa a outra. Por isso, eu quero ser breve, né? Quero ser objetivo, quero apresentar aqui alguns tópicos importantes acerca do Espírito Santo, e com isso tentar lhe ajudar, né? E juntos nós possamos, para que juntos nós possamos crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento, como diz aqui o nosso irmão Oséias, né? A princípio, o Senhor fala aqui a Oséias que porque os sacerdotes, diga comigo, os sacerdotes, todos os sacerdotes de Israel abandonaram o conhecimento. E como eles abandonaram o conhecimento da lei do Senhor, ou seja, de passar ao povo aquilo que era importante, aquilo que Deus exigiu ali, ou melhor, aquilo que Moisés exigiu de Josué, lá quando foi passar o ministério, aquilo que Deus tem como princípio para as bênçãos dele, os sacerdotes haviam esquecido. E há um grande problema, porque o elo entre nós e Deus está não apenas na observância
mas também na obediência a alguns dos principais mandamentos que o Senhor nos ordena. Amém? Hoje não vim falar de mandamento, usei apenas esse texto para lhe dizer que não adianta graça sem conhecimento. Não adianta pular, saltar, festejar, se não tiver conhecimento. Por quê, pastor? Porque a fé, ela advém também através do conhecimento. Tudo que nós expressamos, quer sejam os dons de línguas estranhas, quer sejam as curas que nós manifestamos, ou que Deus manifesta, quer seja a nossa manifestação de alegria na presença do Senhor, é consequência do conhecimento das Escrituras, amém? Baseamos isso dentro das Escrituras. E é assim que eu começo falando hoje sobre o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. E o que é mais interessante, hoje eu trouxe um esboço aqui e fiz uma preliminar em cima, e destaquei uma coisa que é importante para nós hoje, irmão Cardone. Nós só podemos falar de Espírito Santo fazendo uma análise antes do Antigo Testamento, amém? Nós vivemos em uma época que há 2000 anos atrás presencia a época pós-Cristo, ou seja, nós estamos hoje no ano de 2015 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Ou seja, a nossa história, ela está dividida entre antes e depois de Cristo, Novo e Velho Testamento, amém? Você vai ver lá, de Malaquias para trás, nós temos ali um Velho Testamento, por isso nós temos essa Bíblia dividida, né? Tal Bíblia esta com 66 livros, Novo e Velho Testamento, e é isso que forma a nossa fé, amém? Isso é o que torna a nossa fé um tanto quanto mais, aleluia, cativante. A nossa história, ela seria sem fundamento se nós esquecêssemos o nosso passado, sim ou não? Só é feliz aquele que tem um passado, mesmo que esse passado seja um passado triste, porque é através das tristezas que nós descobrimos as grandes conquistas que conseguimos na vida, amém? E é falando disso que eu faço uma análise, para nós entendermos um pouco sobre o Espírito Santo, sobre este tema nosso hoje. Eu faço com vocês aqui uma análise deste termo, né? Desse livro, do Antigo Testamento. A princípio, o Antigo Testamento, antes, era apenas usado pelos judeus, amém? E aí, para alguns que são aqui leitores da Bíblia, podem não entender, mas entre Malaquias e Mateus, há um período de pelo menos 400 anos de silêncio em Israel. Durante esses 400 anos que havia entre Malaquias e Mateus, o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, há pelo menos 400 anos. E é justamente nesse tempo em que todas as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, a lei Torá, aquilo que os judeus hoje usam. Alguém já ouviu falar da Torá aqui? Quem já ouviu falar? Aqueles que já ouviram falar da Torá sabem que a Torá é um punhado dos livros do Antigo Testamento, amém? E este livro, antes escrito em hebraico, foi traduzido para o grego. Por quê, pastor? Porque durante esse período de 400 anos, um povo grego toma conta de Israel, se apodera de Israel, e aí a força do grego é maior, e toda a escritura é traduzida do hebraico para o grego. Pastor, e por que é importante que eu saiba disso? Porque se nós não tivermos esse primórdio, esse primeiro conhecimento, nós teremos dificuldades depois de entender por que aquilo que chamamos de Espírito Santo é de fato Espírito Santo. Então vamos fazer algumas perguntas interessantes aqui. A princípio, de onde vem a expressão Espírito Santo? Amém? Eu faria uma pergunta aqui e poucos talvez teriam a resposta, porque pouco nós nos atentamos a estudar sobre isso. Mas faria de novo. De onde vem essa expressão? Baseada em que livro? Baseada, melhor, em que língua? Em que cultura está baseada este termo chamado Espírito Santo? Levando em consideração aquilo que disse aqui agora, né?
acerca da tradução da Bíblia, do hebraico para o grego. Diga comigo, hebraico e grego. Isso. A tradução do hebraico para o grego. Hoje a nossa língua é a língua portuguesa. Diga comigo, língua portuguesa. Esta língua portuguesa é uma terceira língua da tradução da Bíblia. Amém? Ou seja, essa Bíblia que temos hoje sofreu pelo menos 3 traduções. Do hebraico para o grego, do grego para o português agora, que é o que nós usamos. Para o latim especificamente. Amém? E durante essas traduções, cada um dos tradutores escolheu traduzir a Bíblia de acordo com a sua língua, né? Como aqui no Brasil, nós chamamos aquela imensidão de pessoas que ficam uma atrás da outra, né? Sequencialmente de quê? Como é chamada esta multidão de pessoas que ficam uma atrás da outra aqui, esperando o pagamento? Normalmente ficam ali no canteiro de obra esperando o aluguel social. Como é chamado aquilo ali? Não sei. Como? Fila. Como é chamado isso lá nos Estados Unidos? Aquilo que nós não entendemos, né? Porque aqui é outro termo. Picha. Aquilo que nós chamamos de fila aqui, lá é bicha. E aqui bicha é uma coisa e lá é outra. Não é isso? Bicha pode ser a mulher do bicho, irmãos. Não precisa pensar outra coisa, tá bom? Aleluia. Então, observe que em cada uma das culturas existe uma palavra que em outro lugar vai ser outra palavra, né? Mas o objetivo é o mesmo. Ou seja, quando eu pergunto a você de onde vem a expressão Espírito Santo, eu estou perguntando a você qual é a origem deste nome. E aí, você comigo dirá, pastor, depende, eu não sei qual é a origem do hebraico e do grego. Por isso eu trouxe aqui, pelo menos as 2 traduções para isso. No hebraico, a palavra ou termo Espírito Santo significa, ou seja, é traduzida por Ruach Kadosh. Amém? Vamos dizer todo mundo junto? Ruach Kadosh. Amém? Espírito Santo. Ruach Kadosh é a expressão do hebraico para nós hoje, Espírito Santo. Então, toda vez que você encontrar esse termo, quer seja numa letra de hino, ou quer seja em algum tipo de mural, ou em algum lugar informativo, e você vê lá Ruach Kadosh, você vai entender que aquele texto está escrito em hebraico, é uma tradução hebraica, que significa Espírito Santo. Amém? Quando eu pergunto a você a origem, eu estou dizendo a você que o que nos interessa aqui é da onde vem. Amém? Da onde esta pronúncia deriva. Pastor, e quando traduziram para o grego, qual foi a língua e qual era o chamado? Como que era tratado este que chamaram de Ruach Kadosh? Em grego, este termo Espírito Santo é chamado de pneumagion. Amém? Pneumagion, que é o termo grego. Por isso, você hoje vai sair daqui uma mulher intelectual, né? Qualquer um que perguntar sobre esse termo hoje, você daqui para amanhã, ou a partir de hoje, você saberá responder, amém? Por isso, alguns aí que se intitulam teólogos, usam os termos mais difíceis, né? E cujos termos na questão do estudo do Espírito Santo é pneumatologia, né? Pneuma, espírito, teologia aí vai ser estudo, ou seja, estudo dos espíritos, ou do espírito, amém? É fácil, na verdade. Tem gente que fala difícil, a gente fica meio, nós que é da roça, que tem um pezinho lá, né? Quem tem um pezinho na roça igual eu? Né? Nós que conhece pouca coisa dessas coisas, e nós temos que estar estudando para não passar vergonha às vezes na frente deles, né? Não para ficar vermelho, né? E aí, nessa curiosidade, nós aqui, né? Nós chegamos a este conhecimento aqui. E agora você que não sabia, amém? Logo, aquilo que eu disse, posso não responder todas as suas perguntas, mas tenho certeza que algumas delas hoje você sairá daqui sabido ou aprendido em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Em hebraico, Ruach Kadosh, em grego, pneumagion. E aí surge uma outra pergunta, pastor, e o que significa Ruach? Se Ruach Kadosh é Espírito Santo, o primeiro termo, Ruach, está ligado a Espírito.
E o que é espírito em hebraico, né? Na palavra hebraica? Espírito na palavra, ou melhor, ruar na palavra hebraica, é sinônimo a aquilo que nós chamamos de sopro. Faça assim, ó. Isso é ruar. Sopro. Melhor do que isso, pastor. E o que é ruar em outro sentido literal? Vento. Amém? Ruar é espírito, né? Ou é sopro. E ruar também significa vento. Amém? É por isso que quando o Espírito Santo, que é a igreja, se manifesta lá no dia de Pentecoste, eles veem o quê? Um vento impetuoso, que era o quê? A manifestação do Espírito Santo ali naqueles dias. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Olha aí, você descobrindo, tá vendo? Importante. E aí, pastor, em grego, o que é que significa pneuma? E talvez você que, né, pensou um pouco além do que eu, né, deve ter dito, pastor, parece que essa palavra tem alguma coisa com pneu de carro. É isso? Pneuma, né? Tem alguma coisa a ver, pastor? Tem. Por quê? O que está dentro do pneu? Ar. Não é isso? Quando você coloca lá, não dá para colocar água, tem que colocar ar. Não é isso? Se fosse água, seria hidro, não seria pneuma. Então, por isso que aquilo que faz o carro andar ou girar, é chamado de pneu, porque dentro dele tem vento, tem ar, né? Tem sopro, tem aquilo que é imaterial. Quem entendeu até aqui? Diga amém. Amém. Que bom, aluno inteligente vocês, está vendo? Glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda hoje. Quando alguém te perguntar de onde vem a expressão Espírito Santo, você vai dizer, depende, na língua hebraica ou na língua grega? Tem que ser, né, culto, na língua hebraica ou na língua grega? Se ele perguntar os dois, você diz, ó, na língua hebraica vem e está escrito Ruach Kadosh. Na língua grega está escrito Pneuma Gion. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. A segunda pergunta que eu faço para nos ajudar a descascar esse abacaxi, né? Qual era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Observe que todas as minhas perguntas aqui hoje está destinada ao Antigo Testamento. Por quê? A nossa base de fé está aonde? No Antigo Testamento. Pastor, e Jesus? Jesus faz parte do Novo Testamento, mas ele também é cumprimento do Antigo Testamento. A Bíblia não diz que Jesus veio para cumprir as Escrituras? Então Jesus é o cumprimento do quê? Do Antigo Testamento. Amém? Então a gente só pode entender o Novo se nós analisarmos o Velho. Amém? Você só pode avaliar por que a casa caiu se você antes analisar como ela foi erguida, né? Os construtores que aqui estão, é assim. Só pode avaliar por que o bolo não deu certo se você avaliar que tipo de fermento você usou, ou que tipo de produto você usou. Então, para você avaliar o novo, é preciso avaliar primeiro o velho. Qual era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? E aí nós vamos para a Bíblia agora, porque fica mais fácil, amém? Lá no livro de 1 Samuel, se você tiver uma Bíblia aí, pegue ela. No livro de 1 Samuel, eu tenho aqui pelo menos 3 versículos aqui para fundamentar aquilo que vou responder, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga eu. Que bom. 1 Samuel, capítulo 16, e versículo de número 13. Aleluia, meu Deus. 1 Samuel, capítulo
16 e versículo 13. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito se apoderou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Alguém sabe aqui quem era Davi? Davi era, olha aí, tá vendo? Quem era Davi? Era o menino guerreiro. Isso, então. Davi, acima de tudo, era o menino guerreiro, verdade. Glória a Deus. E por isso que ele tinha o Espírito Santo, né? Amém, verdade. Mas acima de tudo, quando Samuel vai até a casa de Jessé, ele vai para ungir o quê? Um rei de Israel. Amém? Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai para ungir o próximo rei de Israel. Por quê? Porque Deus havia rejeitado a Saul. Como Saul foi rejeitado, Deus precisava de outro rei que tivesse o seu caráter, que fosse segundo o seu coração. E Davi era segundo o coração de Deus, amém? E aí a Bíblia diz que Deus manda Samuel ir até lá. Samuel olha a aparência, vai quase ungir ali ao seu irmão Eliabe. Quando Deus diz: Samuel, você atenta para a aparência, né? Mas eu não atento para a aparência, eu atento para o coração. E aí ele espera. Davi está apacentando as ovelhas. Só se assentam à mesa quando Davi chega. E quando Davi chega, Samuel deita azeite em Davi. E Davi ali, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Para quê, pastor? Para que Davi viesse a exercer a sua atividade de rei como um representante de Deus na terra, em nome de Jesus, amém? Então, todo aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem um chamado para executar na terra. No caso do Antigo Testamento. Vamos lá também para Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 11 e versículo 3. Primeiras Crônicas. Primeiras Crônicas 11 e 3. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: quando todos os anciãos de Israel vieram até o rei a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei de Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Ou seja, o que Samuel estava ali fazendo era confirmando na vida de Davi não apenas o chamado de rei, mas a capacidade de executar, de acordo com a vontade de Deus, o chamado e o cargo de rei de Israel, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para Êxodo, capítulo 28. Não respondi ainda a pergunta, mas vou responder de forma resumida depois dos próximos versículos. Glória a Deus. Amém? Êxodo, capítulo 28 e versículo 41. Quem achou, diga amém. 28, 41. Diz assim: vestirás com ele Arão, teu irmão, e também os filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Amém? 29, 7, próximo capítulo aí, diz assim: então tomaram o óleo da unção e derramaram sobre a cabeça, assim o ungiram. Amém? E assim ungiram. Então aí está a expressão de mais um homem que recebeu o Espírito Santo.
Amém? Está aí mais uma expressão. Vamos lá para Isaías 61 e primeiro, profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, primeiro. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí eu faço a mesma pergunta: qual era a atuação do Espírito Santo na vida daquele que o recebia? E aí, com base em tudo que nós lemos, eu responderia que Deus, quando Ele derrama ou dava ao seu servo, naquela época, o seu Espírito, Ele estava capacitando esta pessoa para exercer o chamado sacerdotal ante a Israel. Amém? Ou seja, todo aquele que fosse eleito ou exercesse um chamado em Israel, um chamado importante, tinha que ter o Espírito de Deus, amém? Porque todo aquele que o tivesse, faria da forma que Deus o faria, ou seja, seria representante de Deus na terra, teria a parte de Deus dentro de si, porque o Espírito é de Deus. Então, este Espírito vindo para o ser humano, faria desse ser humano, vou dizer isso em D minúsculo, um semi-Deus. Por quê? Junto a ele viria uma grande virtude com a capacidade de fazer e realizar coisas, ou melhor, milagres durante a sua vida na terra. Amém? É por isso que nós vamos ver, quando Moisés joga a vara dele no chão, ela se transforma em serpente. Não é isso? Ela se transforma em serpente. Aí os magos vão lá, jogam os deles também, só que em magias estranhas, para tentar imitar o que Deus faz, porque o que o diabo quer é sempre isso, imitar o que Deus faz, né? Joga, as serpentes se transformam, ou melhor, os cajados também se transformam em serpentes, só que a serpente de Deus come a serpente dos magos para provar que não se pode imitar a um Deus o Todo-Poderoso em nome de Jesus. É um semideus. Pastor, por quê? Porque é Moisés que estende a vara e estende ela em direção ao mar vermelho. E o que acontece com o mar? Ele se abre, né? Como prova de quê, pastor? De que Moisés tinha o Espírito de Deus na vida dele. Aleluia. Todo aquele que tem o Espírito de Deus naquela época, vou explicar quem eram as pessoas, tinham o poder de fazer sinais e prodígios na terra. Amém? E eu faço uma pergunta que talvez alguns saibam responder aqui, são vários obreiros e as mulheres dos obreiros, tá bom? Mas eu pergunto, para quem era destinado o Espírito Santo? Qual eram os cargos em Israel que podia ter o Espírito Santo? Quais eram os cargos? Será que todo Israel podia ter o Espírito Santo? Será que apenas alguns poderiam ter? Será que apenas, como diz a Bíblia, os 70 discípulos lá de Moisés podiam ter o Espírito de Deus? Quem chuta aí? Quem eram os que podiam ter? Para os reis, profetas, mas... Faltou um ainda. Hã? Quem arrisca aí? E os sacerdotes. E sacerdote. Reis, profetas e Sacerdotes. Pastor, prova-me isso. Acabamos de ler aqui, nesta pergunta, como atuava o Espírito Santo, as 3 posições de Israel. Os reis, Davi era rei, sim ou não? Sim. Arão era o quê? Sacerdote. O que era Arão? Sacerdote.
E o que era Isaías? Profeta. Pastor, e o resto de Israel? Não podia ter. Simplesmente viviam à mercê desses povos, né? Desses três: os reis, os sacerdotes e os profetas. Pensa numa provação, né? Porque se o homem fosse de Deus, era uma bênção, né? Hoje a gente não consegue ficar um minuto sem sentir Deus, não é? Chegar na igreja e não sentir Deus é horrível. Imagine naquela época. E tinha que esperar de um em um ano e ainda ver nas lágrimas do sacerdote a confirmação de que Deus tinha visitado Israel. Era uma provação só. Graças a Deus que nós estamos na época da graça e que o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então, fazendo uma terceira pergunta: quem podia ter Espírito Santo ou ter o Espírito Santo em Israel? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Amém? Eu até aqui ousaria de apresentar um outro sacerdote lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 14 e versículo 17. Amém? Do 17 ao 20. Vou pedir para os irmãos que, se puder, só para apresentar mais um sacerdote do Antigo Testamento que com certeza tinha o Espírito de Deus. 14, 17 de Gênesis. Gênesis 14, 17. Vamos lá. 14, 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de Deus Altíssimo, e abençoou e disse-lhe: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Amém. Como era o nome do sacerdote? Melquisedeque. Amém? Este é mais um sacerdote em Israel e que tinha o Espírito de Deus na vida. Amém? Além de outros sacerdotes. Pastor, por que você só frisou esse? Porque se for listar todos os sacerdotes, a gente vai ficar muito tempo aqui, vai ficar cansativo esse ensinamento, tá bom? Então eu quero só que você frise que o que é interessante para que você entenda o Antigo Testamento é que o Espírito de Deus só se apoderava de 3 tipos de pessoas em Israel: os reis, os sacerdotes e ali os profetas. Amém? Qual era o outro rei que Deus se apoderou dele, o Espírito Santo, pastor? Vamos lá ler no livro aqui de... Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 1 e 8. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 8. 10, 1 e 8. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que venha a ti e te declare o que há de fazer. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Então nesse texto aí, tem uma expressão aqui que eu encontrei na minha, deixa eu só encontrar aqui, cita, glória a Deus, a unção, que é o versículo 1 de Saul, amém? Quando Saul aí é ungido por Samuel. Não estranhe, pastor, mas por que toda hora que Deus vai ungir, ele usa o óleo? Porque a representação naquela época do Espírito Santo era o azeite, amém? Era o azeite.
Então o Espírito Santo em forma para representar, não que fosse o azeite, mas para representar a unção de Deus, eles derramavam o azeite para demonstrar que Deus estava enchendo aquela pessoa do Espírito Santo. É tanto que em outros textos a Bíblia diz que depois de ungir, o Espírito se apodera da pessoa, e essa pessoa que de repente não profetizava, não falava, naquela época não tinha aquilo que nós fazemos hoje, né? Mas não fazia milagres, essa pessoa que antes não fazia, depois que recebe o Espírito de Deus, passa a fazer. Por quê, pastor? Porque agora há uma parte de Deus no ser humano, amém? Há uma parte de Deus dentro do ser humano. Então, a princípio, o que é importante que você saiba? Que nós hoje somos, a princípio, agraciados por isso, né? E os profetas, pastor? Ezequiel, capítulo 2. Vamos lá, ler Ezequiel, capítulo 2 e versículo 2. Glória a Deus. Eu já finalizo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Amém? E entrou em mim o Espírito de Deus. Quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele falava. Amém? Então, veja que o Espírito aí, ele se apodera de Ezequiel. Por quê? Só este povo podia. A grande questão aqui hoje, deste ensinamento, é provar para você que, qual é o fundamento desse que nós chamamos Espírito Santo? Qual é o objetivo dele? Capacitar todo aquele que o tem. Amém? Este Espírito Santo é algo que vem de Deus. Amém? É algo que procede de Deus. É algo que está relacionado dentro do ser humano, né? É algo que está relacionado ao poder de Deus. É algo que está relacionado à virtude de Deus, à capacitação de Deus no homem. É algo que está relacionado a tudo o que está envolto ao poder de Deus. É por isso que é importante olhar para o Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque devido a uma má, talvez, interpretação do Novo Testamento, alguns, há grandes doutrinas por aí que se fundamentam em termos distorcidos do que a palavra diz. Eu tenho certeza que o nosso ensinamento, talvez se assim nos for permitido, eu trarei uma segunda parte que seria o Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma análise do que é, só que com base no Antigo Testamento, amém? E vamos ver se algumas doutrinas que se fundamentam no Novo estão certas ou estão, de repente, equivocadas. Pastor, isso pode acontecer? Sim, se nós não tivermos cuidado com aquilo que lemos, o cuidado de examinarmos aquilo que lemos, corremos o risco de cometermos um dos maiores pecados, amém? Que é a injustiça. É como pegar uma frase, e na frase está, não mate o rei, né? Se eu tirar uma vírgula, ou seja, não, vírgula, mate o rei, você estaria dizendo para mim, pastor, é para mim matar o rei? Por quê? Porque a posição da vírgula, ela indica que eu estou dizendo não, vírgula, pode matar o rei, pode matar, eu estou afirmando a sentença. Pastor, e como isso seria diferente sem a vírgula? Sem a vírgula ficaria assim, não mate o rei. Amém? Então, uma pequena interpretação errada dos textos, nós corremos um grande risco de fundamentarmos doutrinas como hoje estão, hoje no seio cristão, instaladas e que podem nos fazer pecar diante de Deus. Amém? Nos fazer errar gravissimamente diante de Deus. Não vou aqui hoje abrir este espaço para o diálogo, para a análise, mas a princípio eu gostaria que você frisasse isso. Como era o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Como que o Espírito Santo era visto no Antigo Testamento? Por que havia a necessidade do recebimento
do Espírito Santo. Amém? Para que você também entenda quão grande é a presença do Espírito Santo e importante hoje nos nossos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Só para eu chegar na conclusão, eu gostaria de fazer uma quarta pergunta e aí eu finalizo, que é esta. Pastor, se a Bíblia diz que só os reis, os profetas e os sacerdotes poderiam ter o Espírito Santo, por que hoje temos irmãos que falam em línguas? Por que hoje temos irmãos que expulsam demônios? Por que hoje temos irmãos que colocam as mãos sobre os enfermos e eles são curados? Por que hoje temos pessoas que mudaram de vida? Porque se a Bíblia diz que era só para os reis, para quem, igreja? Sacerdotes e profetas. Por que agora todos nós temos? Não é só o pastor, não é só o evangelista, mas todo Israel, toda a igreja, aquele que buscar pode ter este Espírito. E a resposta está no livro de Joel. Vamos lá. Livro de Joel, capítulo 2. E versículo 28. Joel, capítulo 2, e versículo 28. Joel está lá nos profetas pequenos. Glória a Jesus. Joel 2 e 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha só, eu pergunto, é possível derramar uma pessoa dentro de outra pessoa? Hã? Já viu essa possibilidade de derramar uma pessoa dentro de outra pessoa? Misericórdia, né? Não dá. Então, ó Deus dizendo, e há de ser que derramarei do meu sobre toda a carne. Por que Deus está dizendo isso? Porque os sacerdotes, o grande problema na lei de Israel, em Israel, é que você já participou e já viu como é a ditadura, sim ou não? Alguns já estudaram sobre a ditadura aqui e sabem o que é a ditadura. É o monopólio do poder ligado a apenas um ser humano. Este ser humano é chamado de ditador, né? Quando tudo está ligado a esta pessoa, tudo tem que ser centralizado nela. O que aconteceu com Israel? Tudo estava centralizado nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Só que o grande problema é que o homem é falho. Então haviam sacerdotes que faziam uso e mau uso do seu poder para fazer uso excessivo do povo, né? Cobrar impostos do povo. Reis como Saul, que forçou a carga tributária em Israel. Salomão, que forçou a despesa de Israel. E muitos outros reis que, por causa dos seus próprios prazeres, levaram o povo à perdição. Por quê, pastor? Porque eles eram um colarinho branco, né? Eles eram a elite aristotélica de Israel. Só eles mandavam, só eles podiam falar, só eles eram ouvidos. E qualquer um que se opôsse aos reis, aos sacerdotes e aos profetas, correriam o risco de serem penalizados. É por isso que Jesus morre. Por quê? Quem mata Jesus, pastor? Quem mata Jesus é essa elite de aristocratas, chamado fariseus, que se achavam os donos da verdade, que se achavam os donos do Espírito Santo. E é também por isso que Jesus disse que o reino dos céus seria tomado porque os sacerdotes não queriam dar o reino do céu a todo mundo. Dizia, não, é só para nós, né? O privilégio de ter o Espírito Santo é só para nós. Mas Deus faz uma promessa a Israel. Ah, Israel, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Não é só para sacerdote, não. Não é só para lei, não é só para rei, não é só para profeta, não. Pastor, é para quem? É para todo aquele que buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Os sacerdotes estavam dizendo, nós somos a elite, nós somos iluminados por Deus. E Deus disse, não, todo Israel será iluminado pelo meu Espírito Santo. Aleluia. É isso. É o que Deus está dizendo em Joel. E há de ser que se estava limitado apenas aos profetas, aos reis e aos sacerdotes, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos
e as nossas filhas profetizarão, e os nossos velhos terão visões. Aleluia. Deus está dizendo a Israel, está dizendo por intermédio de Joel, que ele haveria de promover um grande reboliço, um grande avivamento em Israel, de forma a transformar toda a cultura de Israel em nome de Jesus. É como pegar um político que está hoje muito tempo lá, ele não vai querer sair de lá, sim ou não? Se você provocar qualquer tipo de risco a ele, ele manda lhe matar, né? Ele manda lhe prender, ele levanta calúnia contra você. Era assim o povo fariseu, era assim aquele povo, amém? E é por isso que eles matam Jesus. Pastor, e esta promessa se cumpre em Israel? Sim, eu finalizo aqui e depois eu te trago uma conclusão, um resumo rápido aqui, amém? Vamos lá para Atos 2 primeiro. Eu finalizo com esse versículo. Atos, capítulo 2 e versículo 1. Depois do Evangelho de João, está Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. Olha aí. Graças a esse dia, hoje nós podemos e recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Aleluia. Pastor, por que eu tenho o Espírito Santo? Porque Deus fez uma promessa lá em Joel 2:28. Cumpriu em Atos dos Apóstolos 2 primeiro. E hoje o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Pastor, e eu que não tenho o Espírito Santo, cuide em buscá-lo, porque ele está aí, está preparado, está o melhor, está derramado sobre as nossas vidas, e está pronto a encher você. Deus está pronto a encher no seu Espírito a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, e o que é importante de tudo isso? Eu não entrei no que fundamentam as doutrinas por aí. Quero apenas que você guarde isso. Que primeiro, dentro do dia de Pentecoste, o Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne. E o que é mais interessante é que esse Espírito trouxe a estes irmãos o dom de falar em outras línguas. Amém? Nesse aspecto aqui, falar em outras línguas, estar ligado a outros idiomas. Amém? Neste dia aqui, há a conversão de 3.000 almas que se convertem através da pregação de Pedro, quando vêm eles todos cheios do Espírito Santo. E por que eu glorifico a Deus por este momento? Porque Deus, Ele nos colocou, Ele colocou em nós o seu Espírito. Ele derramou sobre nós o seu Espírito, para que nós possamos ir aos enfermos, curar eles, ir aos paralíticos, mandar eles andarem, aleluia, pregar o Evangelho a toda a criatura, e ainda, aleluia, sermos servos do Senhor e representantes dele nesta terra. Ou seja, você que está aí, que às vezes liga para alguém para orar pela sua vida, você, e quando cai uma pessoa endemoniada e você não tem coragem de orar, saiba que há uma autoridade, se é que você tem o Espírito Santo de Deus, para que você expulse toda a sorte de mal, porque Deus é contigo, porque a autoridade está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda comigo? Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Concluirei agora, direi a você, conclusão. Primeiro, que eu resumo a vocês hoje. O Espírito de Deus, ele era uma virtude que descia sobre os escolhidos de Deus. Sobre quem, igreja? Ele era o quê? Uma virtude. O Espírito de Deus era uma virtude. É por isso que Sansão, com apenas uma queixada, ele destrói, ele mata um monte de filisteu. É por isso um monte de inimigo. É por isso que Davi, ele vence o gigante, porque ele tinha
o Espírito de Deus. Glória a Deus. É por isso que Eliseu, ele estende as mãos quando aquela água está suja, né, imunda. Ele joga um pouco de sal e ali purifica aquela água. É por isso que você vai ver milagres acontecendo. Por quê, pastor? Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus tem poder de Deus na vida para fazer o impossível acontecer. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Amém? Amém. Concluo também dizendo que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava disponível para todos. Estava disponível apenas, diga comigo, para quem, igreja? Para os reis. Isso. Reis, profetas e sacerdotes. Concluo também dizendo que aquele que recebesse o Espírito de Deus receberia também a capacidade para desenvolver qualquer tipo de trabalho ministerial. Ou seja, naquela época, se você fosse exercer o chamado de sacerdote, você deveria ou teria o Espírito Santo. E só você, mais nenhuma outra pessoa. Só aqueles que eram sacerdotes. E concluo com mais o quarto ponto e finalizo dizendo que o que antes era apenas para os reis, sacerdotes e profetas, agora está disponível para todo aquele que buscar em nome de Jesus. Amém? Você que ainda não recebeu, abra o coração, porque Ele vai lhe encher em nome de Jesus Cristo.